modo de resolver os problemas, quando foge aos meios comuns e conhecidos, parecem ser sem solução. Eu quero ler com você o que se encontra em Êxodo capítulo 14, o versículo 26 ao 31. Êxodo capítulo 14, o versículo 26 ao 31. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes foram iguais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento que nós temos para compartilhar da tua palavra. Obrigado a Deus, porque nós temos certeza que o Senhor tem nos abençoado diariamente, constantemente. O Senhor tem nos auxiliado em tudo que nós precisamos, e por isso nós somos conduzidos ao triunfo nas batalhas e nas nossas dificuldades. Assim, ó Deus, nós te pedimos que seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. A solução que as pessoas esperam para as dificuldades são as que podem prever e as esperadas. Eu vou conversar com você sobre o Deus que constrói caminhos. O Deus que constrói caminhos. O Deus que constrói caminhos pelo modo improvável. Pelo modo improvável. Eu gostaria que pudéssemos estar atentos ao que diz os versículos 26 e 27. E quando nós olhamos para os versículos 26 e 27, nós vamos tomar conhecimento que Deus estava, através de Moisés, preparando um novo caminho feito por ele para a salvação do povo de Israel, da perseguição que sofriam de Faraó e o seu exército. E em tempos dessa perseguição, dessa dificuldade, exigia que o Deus Todo-Poderoso agisse para reverter a dificuldade e deixar um caminho livre, abrindo uma passagem para o povo escapar de um grande problema que se aproximava perigosamente. Eu gostaria que você pudesse estar atento que não havia maneira de escapar
se não fosse pelo mar. Não tinha como o povo de Israel voltar. O exército de Faraó estava vindo ao encontro deles. Caminhar em direção ao exército era caminhar para a morte, era caminhar para deixar de existir, era caminhar para não deixar uma história a qual pudessem ver o grande agir de Deus. Caminhar, retornando ao encontro do exército de Faraó, era caminhar para o lugar de onde eles saíram. Eles estariam voltando ao passado de sofrimento, estavam voltando ao passado de escravidão no Egito. Por isso, nem sempre voltar ou desejar voltar para o passado que teve é o melhor. O melhor é olhar para frente, mesmo que a frente tenha um grande desafio para ser vencido, para ser conduzido à vitória. O mar era o grande desafio. Não davam para, provavelmente, quase 2 milhões de pessoas passar ao mesmo tempo nadando. Não havia embarcação. E por isso o desafio fugia aos limites dessa terra. Precisava que Deus viesse a agir em favor desse povo de uma forma poderosa e que esse povo tivesse condições de alcançar o outro lado do mar e assim continuar a caminhada à terra que Deus havia prometido. Não havia saída a não ser atravessar o mar. E quando nós olhamos para essa realidade, provavelmente aos nossos olhos estaríamos considerando uma circunstância a qual não pudesse ser vencida e que não trazia em nenhum momento à nossa mente, ao nosso pensamento, a nossa capacidade de elaborar uma solução, atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus, Ele agiu de uma forma maravilhosa. E Deus agiu pedindo para que Moisés estendesse a mão sobre o mar. E na mão de Moisés encontrava um cajado. E ele levanta a sua mão com o cajado com o qual ele tem. E aqui nós precisamos tirar uma lição preciosa. Nós precisamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, obedecendo ao que Deus está mandando. O que Deus estiver mandando você em meio às suas dificuldades, você tem que fazer. Mas nós precisamos tirar aqui uma outra lição preciosa. Nós vamos ir ao encontro das nossas lutas, das nossas batalhas, usando o que nós temos em mãos. Você vai observar que Moisés tinha apenas um cajado. E ele está usando o que está nas suas mãos em direção ao mar, para ali expressar o poder de Deus. E por isso, não precisa entrar em pânico em nenhum momento na sua vida. Quando estiver passando pelas dificuldades consideradas quase impossíveis de serem resolvidas, lembre que Deus pode abrir um caminho. Mas para isso, use o que você tem nas mãos. E de repente você não tem nada nas mãos,
Mas é comum a inúmeras pessoas, quando vão orar, juntar e entrelaçar os dedos e ali orar, colocar-se diante de Deus, conversar com Deus, pedir para Ele providenciar a solução. Por isso, se você julga não ter nada nas mãos, junte as suas mãos, entrelace os seus dedos e converse com Deus. E Ele, pela misericórdia, pela bondade, pela justiça e o amor que Ele tem, poderá providenciar aquilo que vai resolver o seu problema e a sua dificuldade. Mas eu quero te falar que o Deus que constrói caminhos pelo objetivo improvável. Pelo objetivo improvável. Eu gostaria que você olhasse o versículo 28. E assim nós vamos compreender que o único Deus vivo e verdadeiro tem poder para fazer o improvável. Improvável quer dizer que é algo que não é impossível, mas difícil de acontecer. E Deus, Ele realiza o improvável para diminuir as nossas necessidades e mudando as nossas vidas, mudando a nossa história. Eu gostaria que você pudesse entender que Deus, Ele vai abrir o Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse fugir da perseguição que o exército de Faraó estava fazendo. Mas é interessante que você e eu possamos pensar e observar que os problemas da vida, muitas vezes eles são desconcertantes. E por isso, quando você enfrentar o seu Mar Vermelho, invoque a Deus, confie em Deus, porque Ele pode fazer maravilhas, porque Ele pode fazer coisas improváveis. Deus abrir um mar para que fosse a solução para o problema do povo de Israel, isso provavelmente não era algo que acontecia todos os dias e possivelmente para Faraó e seu exército era algo improvável, porque era extremamente difícil e aos olhos humanos, as condições humanas, impossível de realizar. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele age mediante o improvável para trazer a solução para os problemas, para as dificuldades. Deus, Ele age de uma forma em que o milagre pode acontecer. E Ele faz isso para ser a solução para dificuldades, as circunstâncias difíceis que aqueles que confiam nele, tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, enfrentam, e assim, através de algo sobrenatural, Ele faz com que a solução seja real. Aqui eu gostaria que pudéssemos tirar uma lição extremamente preciosa. Deus tem o controle sobre a natureza. Deus faz uso da própria natureza para ser a solução para dificuldades que muitas vezes estamos sujeitos a enfrentar. Mas um outro detalhe extremamente importante: Deus tem o domínio sobre a natureza. Deus domina o céu, a terra, o mar.
Deus domina, está no controle dele. E ao falar sobre o controle de Deus, não é uma mensagem automática, que ao ouvir sobre algum problema, alguma dificuldade, sai uma mensagem que parece que é gravada, mecânica. Deus está no controle. Deus está no controle é entender que Ele faz coisas que o ser humano jamais pensou em ver. Isso é entender que Deus está no controle. Deus estar no controle não pode ser uma mensagem automática. Não pode ser uma mensagem mecânica. Tem que partir de um conhecimento do que Deus pode fazer, quando Ele quiser fazer e para quem Ele quiser fazer. Mas ainda eu quero te falar que o Deus que constrói caminhos pelo lugar improvável. Pelo lugar improvável. É importante que possamos estar atentos que a palavra de Deus, versículo 29 até o 31, ela vai nos mostrar que Deus, Ele abre o mar vermelho e ali forma como se fossem duas paredes de vidros. A água não se encontrava. E em razão da água não está correndo no seu leito natural, naquele espaço em que a água estava dividida, ali passou a ser um caminho extremamente seco, sem nenhuma umidade. Parecia que naquele caminho nunca, absolutamente nunca, tinha um leito de água. Estava seco, sem umidade. O povo poderia passar por aquele caminho tranquilo, mesmo que ali não existisse dois muros, mas era como se fosse, e por isso era estável e seguro o povo passar por aquele caminho que Deus criou em meio ao mar. Isso é improvável. Passar por um caminho enxuto, seco, em meio ao mar, isso é considerado de pouca possibilidade para acontecer, ou de nenhuma possibilidade em acontecer, se não for Deus fazer. Se não for Deus fazer. Deus, Ele faz existir um caminho no deserto. Deus faz existir caminhos em meio ao mar. Mas nós não vemos tão somente esse modo improvável de Deus agir. Deus, Ele vai agir de formas improváveis em outras situações. A Bíblia nos conta a respeito de 3 jovens tementes a Deus, de muita fé em Deus, que não se curvaram diante de uma estátua gigantesca que Nabucodonosor havia feito. E o castigo para quem não se dobrasse diante dessa estátua gigantesca para adorar era ser lançado na fornalha de fogo ardente. E esses 3 jovens, por terem fé, e tão somente fé em Deus, não se dobrou, não se curvou, e eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o improvável aconteceu. Deus livrou-os da fornalha, porque Deus estava junto deles. E a Bíblia fala que nenhum cabelo eles perderam. Deus age por intermédio do improvável. Deus, Ele não age
mediante as possibilidades humanas. Deus não age somente pelo fato de você pensar que pode acontecer assim ou daquele outro jeito das suas dificuldades. Deus não está preso aos meios comuns que as pessoas usam para resolver seus problemas e suas dificuldades. Mas ainda eu quero lembrar também que a Bíblia fala a respeito de um outro exemplo extremamente importante. A Bíblia fala de Daniel. Daniel era um homem de oração, conversava 3 vezes ao dia com Deus. Mas ali, Dario fez um decreto por um período de 30 dias, ninguém poderia buscar o favor a não ser dele. Mas Daniel, ele preferiu obedecer a Deus do que aos homens e continuou a conversar com Deus 3 vezes ao dia, com a janela do seu quarto aberta para o lado de Jerusalém. E ele buscava Deus. Aqueles que se diziam seus amigos foi e denunciou para Dario. E qual era a pena? Ser jogado dentro de uma cova com leões. E Daniel foi jogado dentro de uma cova com leões. E o improvável aconteceu. Deus mandou anjos que amarrou a boca desses leões. E no outro dia, quando Dario chega e chama por Daniel, ele responde. E ele responde porque ele estava vivo, porque Deus agiu por intermédio do improvável. Nós precisamos entender que a nossa mente humana é incapaz de entender o modo de Deus agir. Mas eu quero te dizer que servir a um Deus que age pelo que é provável, ele não seria Deus. Depender de um Deus que age pelo previsto, ele não seria Deus, ele seria igual a você e eu. O que faz uma diferença gigantesca entre Deus e você e eu é que ele age pelo improvável. É por isso que nós não podemos conhecer a mente do Senhor. É por isso que nós não podemos conhecer por completo os métodos do Senhor agir. Porque Ele não age por métodos calculados por homem. Ele não age por planos riscados e rabiscados por homem. Ele age como quer, quando quiser e em favor de quem quiser. E usando os meios improváveis. Os meios improváveis. Existem situações que parecem ser insolucionáveis. E o esperado parece mais distante, levando ao desânimo e à falta de esperança. Essa é a realidade para quem espera soluções apenas de homens, para os becos sem saídas da vida. O melhor a fazer quando estiver enfrentando circunstâncias difíceis, consideradas como se fosse um mar vermelho a ser vencido, não é depender de soluções humanas, porque elas serão impossíveis de resolver. O melhor a fazer é confiar e depender de Deus para que Ele possa abrir caminhos por onde não existe saída. Você nunca ouviu falar a respeito de um caminho em meio ao mar. Você nunca ouviu falar, porque provavelmente você nunca tinha ouvido falar
daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos e pensamos. É por isso que Ele não age mediante ao modo das pessoas agirem, de uma forma provável. É por isso que você muitas vezes já ouviu isso. Diante de algumas situações, algumas pessoas dizerem: provavelmente Ele vai fazer assim e assim. Pode ser que Ele vai fazer daquele jeito ou de um outro jeito. Tudo mostrando que o ser humano age por aquilo que é provável. Mas Deus age de uma forma diferente. Deus age de uma forma improvável. E que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te conduzindo em vitória, em meio às lutas e às batalhas da vida. Eu vou orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. E obrigado porque o Senhor é um Deus único e verdadeiro, que age sem ser controlada pelas pessoas, sem ser dominada pelas pessoas, sem ser mandadas pelas pessoas. E obrigado porque o modo do Senhor agir é o melhor modo. Mesmo que seja diante do improvável, do que é difícil de acontecer, ou do que possivelmente não iria acontecer, mas mediante o teu agir, o que é improvável não somente se torna provável, mas se torna uma realidade. E agora, Deus, nós colocamos diante do Senhor todas aquelas pessoas que estão passando por problemas difíceis, que não têm visto uma saída, não têm encontrado uma solução. Ó Deus misericordioso, que o Senhor esteja providenciando um caminho que as conduza à solução dos seus problemas e das suas dificuldades, mas principalmente que o Senhor Deus esteja conduzindo-as em Cristo Jesus, que é o único caminho que conduz à vida eterna, para um dia estar para sempre com o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.